Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu empreendimento e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele seu cantinho gostoso para viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a sua jornada empresarial. Consulte sempre um bom profissional para que possa lhe auxiliar na condução e na gestão dos seus negócios. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu empreendimento, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa sim concentrar os seus esforços em fazer bons relacionamentos, em fazer bons negócios e aumentar o faturamento da sua empresa. No episódio de hoje, ele vai ser uma conversa muito especial com um colega que tem uma capacidade intelectual muito grande, uma sabedoria muito grande, que vai passar muita informação boa, muito conteúdo importante para você, empreendedor, para você, empreendedora. Mas eu gostaria aqui rapidamente de fazer uma reflexão do momento importantíssimo na gestão dos negócios. Cada vez mais, não importa qual tamanho tem a sua organização, a sua empresa, a observação daquilo que vem acontecendo, as transformações que vêm acontecendo no mundo como um todo, seja sob o ponto de vista climático, ambiental, seja sob o ponto de vista político e de gestão pública, seja sob o ponto de vista da gestão dos negócios e da participação cada vez mais efetiva da relação da empresa com a sociedade. Então é importantíssimo que você, empreendedor, que você, empreendedora, possa cada vez mais ficar atento a tudo aquilo que está gravitando no entorno do nosso negócio. Quando estabelecemos o processo de planejamento estratégico, não é à toa que fazemos a análise de dois ambientes. A análise do ambiente externo, onde identificamos oportunidades e ameaças, e fazemos a análise do ambiente interno, onde vamos identificar, sim, as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, dentro daquilo que nós conhecemos como a matriz SWOT. O que me cabe aqui refletir um pouco com vocês é no que tange a esse ambiente externo. São fatores, né, que não estão dentro da nossa empresa, mas que seguramente impactam diretamente ou indiretamente o nosso negócio, com os quais nós temos que observar e entender cada vez mais as nuances. Para dar aqui, por exemplo, a questão governamental e política, a questão dos consumidores, dos nossos clientes, os nossos concorrentes, o mercado financeiro, como anda o mercado de trabalho, com altas e baixas na taxa de emprego e desemprego, como está a nossa relação da moeda com as moedas referenciais do mundo, principalmente dólar e euro, então a paridade cambial, as taxas de juros, no nosso caso aqui a nossa taxa referencial Selic, que é a taxa do Banco Central, que regula, né, que faz a regulação do mercado financeiro no Brasil, que não é a mesma efetivamente e evidentemente do que você, empreendedor, você, empreendedora, consegue aferir para conseguir um empréstimo, um investimento, um financiamento de uma máquina e equipamento, seja para a sua empresa, seja para a sua vida pessoal. No entanto, é fundamental que fiquemos atentos a todas essas movimentações e mais aquilo que o mercado vem nos impondo. Cada vez mais a observância da nossa relação saudável com esse ambiente. Ambiente esse voltado à questão da sustentabilidade, ambiente esse voltado à questão da relação com a sociedade e ambiente que nos cobra, sim, uma governança cada vez mais transparente, cada vez mais
com lisura, com princípios éticos e com uma postura de mercado evidentemente correta. É isso que cada vez mais o mercado consumidor está atento e verificando exatamente, aí olhando para o lado interno dos nossos negócios, como está a relação com a nossa equipe. Como está a relação da nossa gestão e daquilo que nós conseguimos, né, produzir de efeitos evidentemente positivos para que impacte na nossa estrutura e esse impacto positivo possa, né, reverberar, ou seja, extrapolar a empresa e contagiar o mercado com uma visão muito positiva. Isso favorecendo, então, a nossa imagem e o posicionamento estratégico da nossa empresa. Mas para falar desse e de outros temas, a gente vai, no episódio de hoje, direto para aquela conversa gostosa, aquele cantinho gostoso, a conversa no café. E a conversa de hoje, empreendedora, é com um profissional que tem uma capacidade muito grande de falar de gestão, de desenvolver, né, produtos, né, vamos colocar desta maneira, para você empreendedor, para você empreendedora, com o olhar, né, dos impactos sociais, dos impactos ambientais, dos impactos da gestão corporativa e, sobretudo, de um tema que nós vamos conversar hoje, que fala um pouco mais dessa humanização sustentável. Estou falando aqui de um professor que tem uma trajetória acadêmica brilhante, autor de livros. Seja bem-vindo, meu amigo Evandro Guerreiro. Muito obrigado. Realmente a gente se encontra aí num momento especial para trocar mais ideias, né? Podemos dizer assim, né? E acho que esse é o instante principal quando a gente se encontra em desafios, como, por exemplo, empreender na era atual, né? Porque a gente lida com fatores que estão, como você começou a falar, na perspectiva da externalidade ao próprio negócio e que a gente não tem controle. E essa externalidade é composta pela dinâmica e pelo movimento das pessoas, pessoas que ocupam, vamos dizer assim, características próprias como cidadão, como profissional, como consumidor, não é? Características próprias como um voluntário, como um estudante, como um professor, um médico, que nós vimos isso muito, vamos dizer assim, muito próximo de nós durante o processo da pandemia, porque a gente ficou entre a vida e a morte. Eu, particularmente, perdi 17 colegas durante a pandemia. E isso me impactou no ponto de vista do que eu acredito sobre a vida, sobre as coisas que faço, que penso, e também me impactou no ponto de vista do que eu vou deixar como legado, não é? Aí vem até a perspectiva da sustentabilidade. Quer dizer, que sustentabilidade a gente está se referindo nessa perspectiva de entendimento? É a sustentabilidade financeira? É a sustentabilidade na perspectiva de uma superação de si próprio? Ou a sustentabilidade em relação àquilo que a gente escolheu como estilo, né, de vida? Então, a gente está, dentro desse contexto, Alexandre, colocando um desafio que não está na grande empresa, está em todos os segmentos sociais e, mais do que nunca, temas que começaram a emergir, principalmente na década de 70, com a primeira conferência de Estocolmo, né, em 72, de lá para cá, o empresariado meio que foi convidado, entre aspas, né, a participar diretamente de um contexto quanto ao próprio impacto das ações que estava fazendo. Ora, aquele momento era uma ação reativa, né? A gente saiu de uma gestão reativa para uma gestão
preventiva. Entretanto, essa linearidade de tempo também não se dá como se fosse uma matemática, uma ciência exata. É uma ciência social aplicada, como é a administração, por exemplo, o contexto da gestão. De repente, a formação de um profissional entrou num dilema entre o que a universidade representa, enquanto formadora do próprio conhecimento, difusora dos avanços científicos, produtora e comunicadora de métodos que evidenciam, através dos fatos coletados da própria realidade, uma verdade. Não há verdade. É Uma verdade. Evandro, entre você sabe que você está tantas verdades, colocando né? nessa questão temporal, me permite Aham. aqui colocar, até porque você foi muito feliz, quando você traz a questão de Estocolmo, de todo um reflexo, de todo assim, um processo de reflexão de como o mundo caminhava até então, né? E é interessante notar que na questão empreendedora, ou do empresário, como uma maneira geral, a gente faz uma disruptura. Aquela caixinha isolada que a empresa vivia no seu próprio mundo, no seu próprio universo, ele, com o passar do tempo, ele deixa de existir e passa a se perceber de cada vez mais nitidamente que a empresa ela faz parte de um ecossistema maior. E que a responsabilidade dela não fica limitada à questão econômica e daquilo que ela pode produzir de riqueza. Mas mais do que a Perfeito. questão financeira, ela extrapola esse ecossistema, né, da qual ela faz parte, né? E isso também tem um reflexo da qual você foi muito feliz, Evandro, quando você chama a atenção da formação do gestor, da formação do administrador, né? Que era muito interessante. Eu sou administrador de formação e venho de uma escola que a gente era forjado para trabalhar em grande indústria, em grandes empresas, Perfeito. né? Exato. Enxergando ali os departamentos, a sua estrutura organizacional, muitas vezes compartimentalizada, mas que na vida real, e talvez eu tenha tido essa felicidade, Evandro, porque Ah, egresso de uma universidade, né, pensando em grande corporação, eu me transformo em consultor do Sebrae, numa perfeito. realidade voltada à micro e Sim, pequena sim. empresa. E volto lá Perfeito. atrás no ano de 1993, né, de 92, melhor Sim, dizendo, quando eu assumo, né, o papel de consultor numa entidade voltada ao pequeno empreendedor, onde aquilo tudo que a gente via na universidade, que era feito em caixinhas separadas, passa a ser feito tudo junto e misturado ao mesmo tempo, com uma cabeça só exatamente. pensando em via de regra, né? Em via Exatamente. de regra é E, uma e- cabeça e pensando. percebe, e percebe uma coisa, Alexandre, que essa visão, até em termos de. Até porque a ferramenta que a gente tem quando se trata de cognição, de raciocínio lógico, de ciência, é a própria história. E essa história, ela é recheada de eventos que cada, obviamente, observador pode traçar a sua trilha, vamos dizer assim, de compreensão sócio-histórica, né? De compreensão sociotecnológica, socioeconômica, política, cultural e etc. Então, cada um, óbvio, dentro desse processo de formação. Agora, perceba uma coisa, e que eu vejo hoje como um elemento chave quando a gente traz o tema gestão humanizada sustentável. Quando eu jogo para essa temática, é porque eu percebo que a experiência de Hawthorne, lá na década de 40, por Sim, exemplo, com Elton Mayo, sim. né, que inaugura, As vamos relações dizer, humanas. de repente o ser humano foi como se fosse a grande descoberta, né? E aí essa perspectiva do olhar, da compreensão do ambiente, da relação da pessoa trabalhando no ambiente com outras pessoas e sendo literalmente cobrada por um resultado que possa ser mensurado e atribuído a essa mensuração uma escala de qualidade, de competência e etc. Isso vai avançando um pouco mais quando surge a experiência também de Skinner, estímulo-resposta, né? Maslow, na Maslow. teoria comportamental. Aí a gente já está falando da década de 50, quando a gente começa a perceber que aquele ser humano, aquele recurso, né? O ser humano que era visto como um recurso,
se transforma em fator humano. E esse fator humano, que é aquele que reage a estímulos no seu ambiente, na relação com o outro, com a sociedade, com o consumo, com a nova tecnologia, por exemplo, de repente também se transforma e passa a ser o capital intelectual. Tipo, eu além de ter que trabalhar, eu tenho que pensar sobre aquilo que eu estou trabalhando e mais ainda, esse meu pensamento tem que ser alojado em um sistema que me permita, sempre que precisar, ir lá e usar os recursos e as ferramentas que eu consegui ali, literalmente, reunir. Ora, a diversidade nos coloca diante de dois fatores que são elementares, mas, ao mesmo tempo, eu diria assim, cruciais para a nossa própria existência. De um lado, são os direitos humanos, Sim. né? Que começa em 47, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, após uma guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial, e a sustentabilidade, que passou a ser uma dimensão hoje que não adianta falar de sustentabilidade sem falar de direitos humanos. Tipo, o primeiro objetivo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a erradicação da pobreza. Pobreza. Tipo, nós temos uma condição humana que nega a nossa própria existência. É intolerável o quadro de pobreza mundial. Não é uma Sim. questão, né, Não é um local que a gente está privilégio trazendo. brasileiro, né, Evandro? Não, Muitas não vezes é mesmo. a gente acaba, digamos assim, pondo uma lupa maior, evidentemente, no nosso país, que é natural, porque Sim, vivemos claro. aqui, mas são mazelas, eu vou colocar dessa forma, que tem que ser externado para o mundo inteiro e mais. Países que já usurparam de todos os seus recursos, inclusive ambientais, né, e que Sim, olham para o Brasil como não só como um país que detém esses recursos, mas com aquela questão, precisamos tomar todo o cuidado do planeta para que o Brasil, por sim. vezes, não enverede pelo nosso próprio caminho. Só que eu entendo que as dimensões nossas, né, elas são muito distintas do que muitos países do planeta. Temos que Perfeito. avançar, sim, na resolução dessas mazelas sociais, que me parecem que são, de fato, o grande... Vou usar um termo até forte, mas o grande câncer que nós temos na sociedade são essas mazelas sociais. E, ao mesmo tempo, que a gente precisa aqui no país, eu acho que é tão oportuno você falar da gestão humanizada sustentável, porque também nos invoca a termos, de fato, o espírito empreendedor invocado de uma maneira mais lapidada, E olha uma preocupada. coisa, Alexandre, disso que você está falando, e até por conta de você também estar presente aí numa instituição respeitadíssima no âmbito mundial, porque o Sebrae é conhecido internacionalmente, eu tenho grandes colegas fora do Brasil, que pesquisadores e que conhecem, sabem, e eu sempre direciono alguma coisa nesse sentido, porque entendo que a instituição precisa, sim, ser cada vez mais fortalecida, potencializada em sua credibilidade, e essa energia e essa força possa estabelecer as condições objetivas para que se faça negócio no Brasil, com brasileiros, mas também que se atraia investimento exterior. Agora, veja bem uma questão que, de fundo, vai aparecer aí. Primeiro, a visão empreendedora, por exemplo, ela é estabelecida hoje em, vamos dizer assim, em fragmentos. Fragmentos estes, que eu entendo, Alexandre, que são fragmentos que precisam ser, vamos dizer assim, decodificados, ressignificados. Ressignificados a partir da ação direta com o empreendedor. Porque quem é dono do seu próprio negócio, quem é MEI, por exemplo, né? Está falando de uma pessoa, né? A pessoa jurídica é a pessoa física. E nessa perspectiva, é o que Ricardo Antunes, economista da Unicamp, vai denominar de uberização do trabalho, essa visão que coloca também o Brasil no ranking mundial, e aí nós temos duas dimensões, pelo menos, do empreendedorismo, né? O empreendedorismo vocacionado, o empreendedorismo
por uma oportunidade, mas também o empreendedorismo por necessidade. O Brasil já foi, eu lembro que em 1998 passou um ranking mundial de empreendedorismo e o Brasil estava ali no primeiro lugar em empreendedorismo. Era um dado interessante. Nossa, então a gente tem aqui tudo para se tornar uma potência global. Bom, não é bem assim, não é? Então a gente não é como diz o outro, não é um piscar de olhos, não é um PIB, não é que de repente, né, se demonstra como sustentável, mas ele é um indicador, porque uma coisa se chama crescimento econômico, outra coisa se chama desenvolvimento econômico. Está Sim. falando de paradigmas aí que precisam dialogar entre si. Então, tem ações que eu acho que a gente também, principalmente no campo da gestão, é muito habituado a ir na moda, entendeu? Então, são sínteses que surgem, como a gente já teve na própria história brasileira, a questão da gestão japonesa influenciando, qualidade total, reengenharia, e aí só para falar, né, de alguns tópicos, a própria Sim. matriz SWOT, forças de Porter, e de repente parece que é uma mágica, de uma hora para outra vai resolver o nosso problema. O empreendedor está preocupado com o boleto que ele tem que pagar Sem no dúvida. final do mês, e essa discussão para ele eh, se torna não importante, podemos dizer assim. Então ele precisa ser ressignificado, esse conceito, essas ações. O próprio Sebrae tem essa experiência, você é consultor do Sebrae, eu já tive a oportunidade de fazer isso há um tempo atrás. Hoje, Evandro, hoje eu presto Ah, serviço para a entidade, né? Já me desliguei da entidade há algum tempo, por isso que a gente tem aqui a NTBA justamente para poder prover, né, dessa parte de perfeito. treinamento, conhecimento. E eu vejo assim, o que você está colocando, e eu acho que é importante a gente ressaltar, o conceito ele existe. O que a gente tem que ter hoje é a capacidade de, digamos assim, de digerir isso e passar principalmente para o pequeno empreendedor. Né? Porque os conceitos, ele não vou dizer que sejam imutáveis, eles vão sendo lapidados. Só que os princípios hoje em dia, e como você mesmo lembrou, para nós que somos empreendedores, mas no empreendedorismo não é vocacionado por gerar negócio, mas sim pela necessidade. Então isso é claro. Perfeito. Da mesma maneira, quando a gente olha um ranqueamento no mundo, que nós somos um dos países que mais latinhas de alumínio reciclamos, quem olha o dado vai falar assim, nossa, mas que consciência ambiental esse país tem. Não, é a necessidade de trazer alimento para a mesa, de garantir a sua subsistência através daquilo que a gente acaba jogando nas latas de lixo, nas praias, nos rios, enfim, alguém vai lá e faz a coleta. Então são perspectivas que a gente É, tem sim que discutir com muita propriedade, mas eu entendo, Evandro, que acho que o pequeno empreendedor, cada vez mais, ele tem que ser chamado a atenção de que, ele tem que fazer tudo, ele acaba fazendo tudo. Só que hoje, mais do que sim, nunca, a gente tem que também reservar um tempo para pensar estrategicamente, que envolve isso que a gente perfeito. está discutindo. Que a questão da Sim, gestão humanizada, de valorizar o capital humano, de você ter a gente ali como principal vetor, que eu costumo dizer, Evandro, que o principal ferramenta que você tem dentro de uma corporação não é só tecnologia, não é só a infraestrutura, não isso. são seus sistemas, são pessoas. São as pessoas que fazem a diferença, principalmente quando a gente olha o setor de serviço. Né? E Perfeito. se a gente for extrapolar aqui a questão da hospitalidade, é gente Sim, atendendo gente, por mais que eu tenha perfeito. tecnologia. Então é importante que a gente sempre traga à luz da razão que toda essa evolução conceitual ela acaba desaguando numa necessidade que cada vez mais o pequeno empreendedor, que até determinado ponto talvez não enxergasse isso como seu, passa também a ter que fazer pauta do seu dia a dia e enxergar isso. Quais são os legados? É. Qual é o conceito de sustentabilidade que eu quero para o meu negócio e como eu quero estabelecer uma relação saudável com o mercado? É um pouco disso, Evandro. Acho que é importante três coisas na perspectiva estratégica, até porque quando eu estou falando de uma gestão humanizada sustentável, eu estou falando de futuro, estou falando de estratégia, estou falando de planejamento. Então, a primeira coisa que eu entendo, e é uma das dimensões dessa visão de uma gestão humanizada sustentável, é o estudo de potencial. O estudo de potencial que não implica dizer somente o estudo da oportunidade, no estudo do segmento de mercado, do nicho de atuação daquele negócio,
do empreendedor propriamente dito, mas um estudo de potencial no sentido de um negócio que consiga se reinventar. A reinvenção, a inovação, no ponto de vista também da pesquisa e do desenvolvimento, a gente está falando ali de um primeiro norte de orientação. O empreendedor precisa saber como é que se faz um estudo de potencial do seu negócio. Isso é uma coisa que você pode, obviamente, traduzir através do plano de negócio, né, que acaba sendo uma ferramenta poderosíssima quando se trata de empreendimento. Uma outra coisa fundamental, a resultante desse processo de estudo de potencial, que vai também não só identificar aquelas informações e o conhecimento que está no entorno, que está ligado direto ou indiretamente àquela, vamos dizer aqui, aquela, vamos chamar também de ruptura na perspectiva do mercado, porque um novo negócio é isso, é uma ruptura. Ele surge como uma perspectiva de atender necessidades que até então não tinham sido percebidas. Então, é uma ruptura nesse sentido. Então, a gente está falando de uma análise estratégica. Essa análise estratégica é o segundo, vamos dizer, componente que engloba essa gestão humanizada sustentável, é porque também está trazendo o ser humano para o centro dessa perspectiva da produção do capital intelectual, porque o fato de eu saber pensar não significa que eu sei produzir intelectualmente. Significa que eu preciso também me preparar para isso. Eu tenho certeza que o Sebrae hoje, como corporação, faz esse procedimento, ou esses estágios, podemos dizer assim. E o terceiro estágio da gestão humanizada sustentável é o próprio projeto organizacional, o próprio projeto do negócio, ou, por exemplo, o PDI, quando se trata do indivíduo. Aí eu uso um pouco a visão do coach, o coach de carreira e o business coach, né? Até porque eu sou master coach nesse sentido, formado na Alemanha com a visão do coach humanista e não o coach americano focado na programação neurolinguística. Eu até entendo que a comunicação é muito importante, mas mais do que a própria comunicação, eu conceituo e denomino de infoinclusão social, que é a capacidade de saber discernir entre uma notícia falaciosa, mentirosa e uma notícia verdadeira, porque você está isso hoje em contato na palma da mão. O empreendedor está conectado na rede social, ele está garimpando informações que tenham relação direta com aquilo que ele está oferecendo, seja um serviço, seja um produto. Isso implica numa outra perspectiva de entendimento, que é um outro trabalho que a gente está em processo também de finalização, que são os níveis do autoconhecimento humano. Aí eu classifico aí 5 níveis, né? Na minha pesquisa, no meu estudo. Eu vou trazer o autoconhecimento sinestésico com C, que é, se eu não gostar de mim mesmo, Alexandre, quem vai gostar de mim? Quem vai gostar de mim? Se eu não cuidar da minha saúde, quem vai cuidar da minha saúde? Então, começa comigo. Se eu não sou capaz de estabelecer uma horinha de intervalo naquilo que eu faço, e vá fazer um treino, vá numa academia ou vá na praia, a gente está aqui eu vivo no Guarujá, eu moro no Guarujá, por exemplo, então a gente vai caminhar na praia, pelo menos, tem tanto equipamento em Santos, né? Então, não pode nem alegar que não tem. Tem. Então, se eu não sou capaz de destinar 1 hora da minha vida para cuidar de mim, então é bom eu rever o meu pensamento nessa perspectiva. Isso é o autoconhecimento sinestésico, que é no ponto de vista físico. Tipo, dar uma caminhada na praia. Daí vem um outro nível do autoconhecimento, que é o autoconhecimento racional. A elaboração daquilo que eu penso, daquilo que eu vou comunicar, daquilo que eu organizo, não só para o meu dia a dia, mas para a minha vida, porque a gente está falando do autoconhecimento. Nessa perspectiva de colocar em xeque aquilo que eu acredito, meus valores, meus hábitos e etc., surge um outro nível, que é o autoconhecimento
emocional, né? É uma competência, aliás, entre as 15 competências que o Fórum Econômico Mundial estabelece no âmbito global, passa a ser a questão socioemocional. Eu me manter equilibrado diante de todos os estímulos que me puxam para uma condição de estresse. E aí eu me manter equilibrado nessa zona de indefinição, não é? Na nossa vida, no dia a dia, naquilo que eu faço, no meu negócio, naquilo que eu acredito. Depois entramos numa outra área, no outro nível de autoconhecimento, que aí é o autoconhecimento sinestésico, com S. O primeiro é com C, Sim. é físico. Nossa. O outro é o sinestésico com S, que é essa capacidade de eu articular o que eu sinto, os meus sentimentos com as minhas emoções. A capacidade de eu entender, de eu compreender e gerenciar isto diante das diferentes das adversidades que surgem no meu dia a dia, então eu começo a pertencer a algo muito mais amplo, inclusive chego a me compreender como um ser no planeta. Se eu não cuidar da minha casa, quem cuidará desta minha casa? Aí eu entro no autoconhecimento, que é o último nível dentro desse estudo que eu faço dos níveis do autoconhecimento humano. Eu chego no autoconhecimento ecológico, a ideia de uma ecologia, de uma responsabilidade, não só por aquilo que eu acredito, penso e valorizo, mas também pelo próximo. Aí entra o conceito de uma solidariedade no mundo moderno, que a gente até levantou como expectativa, que poderia ser muito mais intensificada posterior à pandemia, o que não aconteceu, porque logo depois da pandemia veio uma guerra, não Sem é? dúvida. A gente saiu de uma desgraça, é como sair da frigideira para cair no fogo. Foi mais ou menos nesse cenário, né, de absurdo, vamos dizer, de coisas absurdas que o ser humano é capaz de fazer. De promover, né? Nós somos responsáveis por tudo isso, viu, Alexandre? Então, acho que essa questão aí também dos níveis do autoconhecimento para o empreendedor, eu penso que ele até tem isso, não é no sentido da sua própria vida, porque é um lutador. O empreendedor brasileiro, ele acredita que aquilo que ele está... E eu já tive tanta experiência nesse sentido com, né, empreendedores que chegavam, até na própria universidade, com questão de empresa júnior, por exemplo, empreendedor que chegava com um produto e acreditando que aquilo iria revolucionar o planeta. E aí eu digo, mas esse seu produto já existe, ele já é produzido em grande escala. Então, qual é a inovação que você está trazendo? É isso aí. Apesar de que hoje a gente está falando de milionários, né, que ficam nas plataformas e conseguem, nas plataformas digitais, para não confundir aí com as plataformas da Baixada Santista, do pré-sal, né? Vamos considerar aqui as plataformas digitais, o capitalismo plataformista, né, que é o que se denomina nessa atualidade, traz um desafio, porque são pessoas que, de uma hora para outra, ficaram milionárias. É isso aí, Evandro. Criaram um e-commerce e, de repente, deu certo, alavancou e ficou milionário. Sabe nem como ele ficou milionário. O fato é que ele é milionário. É verdade. E assim vai, né, nesse campo das Meu novas amigo, tecnologias, que é um papo legal para uma outra mas vamos sim bater esse papo no próximo episódio. Você já está intimado. Quando a conversa boa, Evandro, o café passa rápido, não dá nem para esfriar na xícara, cara. Nós já extrapolamos aqui o nosso episódio de hoje. Muito feliz de bater o papo com um amigo. Você já está intimado para a gente conversar melhor sobre a questão desses fatores, desses estágios que você coloca do autoconhecimento, que é fundamental, porque a gente precisa se conhecer primeiro para depois poder ver o nosso papel no universo. Então é fundamental isso. Queria muito te agradecer, Evandro, pela participação no episódio de hoje do canal da NTBA. E até convidando você, intimando, para uma próxima oportunidade, meu amigo. Fico à sua disposição.
Aos empreendedores desejo muito sucesso e que bom que um veículo como este, comandado por você, Alexandre, com alta competência nesse campo, né, consegue aí também disponibilizar para nós outros, né, batalhadores do dia a dia, né? Então, eu até convido a acessarem aí o nosso site de trabalho, que é o Claro, socialmeeting.info, né? maravilha. Socialmeeting.info. Muito obrigado, Eu que Alexandre. agradeço. Ficamos aí à sua disposição para uma nova, né, conversa, um novo cafezinho aí. Isso, muito obrigado, Evandro. Muito Um obrigado. abraço, Evandro. Obrigado. Grande abraço, querido. Tchau. Com oferecimento da construtora Miramar, mais de 49 anos construindo patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter o seu cantinho ali com a sua família, para viver em paz, com muita tranquilidade, com muita segurança. Fique atento aos próximos lançamentos da construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você por toda a jornada empresarial e empreendedor, você empreendedora. E também com apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira, do seu negócio para que você, empreendedor, possa fazer bons negócios e fazer sua empresa decolar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!